Então, Deise, fique à vontade e faça bom uso do tempo, como você quiser. Boa tarde, novamente. Islene já me apresentou, né? Eu conheci ela através de Rubinho, que quando eu fui trabalhar em outra clínica, aí Rubinho chegou para mim, aí a gente foi conversando, aí ela falou, né, da questão da como que tem essa carência nas creches de pessoas capacitadas, né, para lidar com crianças no espectro. E nas conversas eu acabei falando para ela como que eu tinha vontade de estar ajudando de alguma forma, porque a minha mãe, ela é professora, e ela me fala assim da dificuldade dela, né, com os alunos, que ela tem uns 3 alunos que também estão dentro do espectro, e ela falou que assim que chegou, ela ficou muito perdida em como saber ali passar o conteúdo para aquelas crianças, porque até então não existiu nenhuma capacitação dos professores, né, o que deveria existir. Ela não teve nenhuma capacitação para estar lidando ali com crianças dentro do espectro, que a gente sabe que precisa saber pelo menos assim o mínimo, né? Então, assim, ela foi aprendendo, foi em busca de cursos, no que eu posso, eu estou sempre ajudando ela, falando como que ela pode estar ali trabalhando com os alunos dela, mas a gente sabe que isso não é um cenário geral, né? Que tem, sim, pessoas, e eu também nem julgo tanto, porque a gente sabe como que a rotina do professor é muito pesada, é muito corrida, são muitos estudantes dentro de uma turma só, né? E acaba que fica sendo muita coisa para o professor, para ele ter essa atitude, né, de ir buscar por si só o conhecimento, de como que pode estar trabalhando ali, né? E, infelizmente, o resultado que a gente vê são crianças que acabam ali sendo passadas de série, de ano em ano, sem adquirir o conhecimento, simplesmente só porque não pode, né, mais manter, pelo menos nos primeiros anos, não pode mais manter a criança na série. Então, ela precisa ser passada. Então, independente se a criança ela tem a capacidade de estar vendo outros conteúdos, de estar com turma de outra faixa etária, independente disso, ela precisa ser passada. Então, a gente vê essa dificuldade muito grande assim, na área da educação, né? Eu sei um pouco porque a minha mãe ela acaba compartilhando muito comigo. Acho que quem é filho de professor, quem é parente próximo de professor sabe, né? Que acaba ali acompanhando um pouco da rotina. Então, eu tinha essa preocupação, né? E conversando com a Islene, eu até falei para ela, olha, em relação ao PEX, eu posso ir, né? Que ela falou que tinha essa dificuldade aqui nas creches, na escola no geral, as pessoas elas não sabem como utilizar o PEX com a criança. E quando a gente vai introduzir esse tipo de comunicação, o ideal é que a criança use em todos os locais que ela vai. Então, ela usa na clínica, ela usa em casa, ela usa na escola, usa no parquinho, no shopping, em todos os lugares que a criança vai, ela tem que levar essa comunicação alternativa e aumentativa. E daí acontece que nas escolas as pessoas não têm essa capacitação, então a gente não consegue implementar de fato esse tipo de comunicação, porque não é algo que faz parte da rotina da criança. Ela usa ali com a gente, na clínica, ela vai para casa, usa com os pais, mas quando chega na escola ninguém sabe utilizar, né? Então a cabeça da criança ela fica um pouco perdida, do tipo, isso aqui eu uso com algumas pessoas, mas eu não uso sempre. Então, aquela aprendizagem, ela acaba não sendo fixada. Mas, enfim, né, vamos para nisso que a gente vai falar bastante sobre os tipos de comunicação, sobre o PEX. Então, eu coloquei aqui os critérios diagnósticos, né, de acordo com o DSM-5. Eu acho que está atrapalhando vocês aí, né? Aqui, tá não? De acordo com o DSM-5, e que Jéssica também já passou aqui para a gente, que são déficit persistente na comunicação e interação social, e padrões restritos do comportamento, padrões restritos de comportamento, interesse ou atividades. Eu achei muito interessante trazer esse primeiro critério, que diz ali, né, déficit persistente na comunicação, ou seja,
não é um déficit que a criança apresenta apenas na primeira infância, ou sei lá, na pré-adolescência ou até a adolescência. Não, é um déficit que permanece pela vida inteira. Né? Como a gente sabe, o transtorno do espectro autista não tem cura, né? Não é uma doença para ter cura, não tem cura. Então, a criança autista, ela será um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso autista. Então, assim, por toda a sua vida, ela vai ter déficit na comunicação. O que vai mudar a depender de que fase da vida que ela está. Por exemplo, a criança ali na primeira infância, ela pode ter um atraso, né? Aí depois ela pode começar a falar, mas ainda fala pouco. Aí quando vai para a escola, ela já fala, só que ela não sabe se comunicar com os colegas, porque ela tem padrões de interesse muito fixos. Então, ela quer o tempo inteiro falar sobre determinada coisa e ela não entende que os colegas não estão interessados ou que os colegas querem falar sobre outros assuntos e não ficar repetindo a mesma coisa. Então, assim, a depender da fase de vida que a pessoa esteja, ela vai ter déficit de comunicação. A diferença, né, vai ser como que aquele déficit vai se apresentar e como que a gente pode trabalhar naquilo. Eu achei interessante trazer aqui essas diferenças, né, que são bem importantes, que as pessoas que acham que é tudo a mesma coisa, né? Que linguagem, comunicação e fala tá tudo num bolo só, é tudo a mesma coisa, sendo que não é assim. A linguagem, né, é um sistema assim mais abstrato, com códigos, com regras gramaticais, com símbolos, com línguas, que serve justamente para a gente se comunicar, para um grupo de pessoas se comunicar. No caso de línguas, um grupo de pessoas de determinado país ali se comunica por meio de uma língua. Mas placas no trânsito também são um tipo de linguagem. Dança, música, tudo isso é linguagem. Já a comunicação é a forma que a gente vai utilizar essa linguagem ali no social, né? E ela também não existe apenas uma forma de comunicação, que muita gente pensa que fala é comunicação, mas assim, então as pessoas que não falam, elas não se comunicam, né? E a gente sabe que elas se comunicam. Então, fala não é a mesma coisa que comunicação. Fala é apenas um meio de comunicação, né? É um meio, no caso, um meio verbal, um meio oral, que a gente utiliza para estar ali se comunicando com o outro. Que comunicação é isso? Precisa de no mínimo duas pessoas, né? Que é o emissor e o receptor. Aí aqui eu coloquei os tipos de comunicação. Como eu estava falando, né, que não se resume apenas uma comunicação. Existe a comunicação verbal, que é o que mais a gente conhece, que é a fala e a escrita. São os dois meios principais que a gente utiliza para estar se comunicando, não é? Mas também existe a não verbal, que a não verbal é composta de gestos, por exemplo, a Libras, né? A Libras não é uma linguagem, é uma língua, a língua brasileira de sinais, mas ela é um tipo de comunicação não verbal, onde ali as pessoas vão estar usando gestos, símbolos próprios daquela língua para estar se comunicando e para estar passando a mensagem que ela quer para os demais. E outro tipo é as expressões faciais, que a gente também se comunica por expressões faciais, né? Sempre tem aquele olhar que quer dizer alguma coisa, ou aquele sorriso assim, que as pessoas já entendem, não é um sorriso, aquele sorriso tem algo por trás. Então, a gente também se comunica por meio de expressões faciais. E aqui embaixo eu coloquei comunicação alternativa ou aumentativa, porque nem toda comunicação alternativa vai ser puramente alternativa. A gente também pode utilizar comunicação alternativa como meio para estar ampliando esse vocabulário, no caso da criança, para estar ampliando esse repertório verbal dela,
Como, por exemplo, o PECS, né, que eu vou falar um pouco mais a fundo depois, e essas comunicações alternativas e aumentativas, que a sigla que a gente usa é CAA, elas estão dentro da comunicação assistiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre comunicação assistiva, mas ela é um conjunto de, seja produtos, símbolos, aparelhos que são utilizados para facilitar a comunicação de pessoas com deficiência. A gente dá esse nome de comunicação assistiva. Então, o PECS é um tipo de comunicação assistiva, que vai estar facilitando a comunicação, ali, seja da criança, do jovem, do adulto, vai estar facilitando a comunicação com o meio externo. Então, a sigla PECS, ela significa Sistema de Comunicação por Meio de Trocas de Figuras. Aqui tem a pasta de Rubinho, é uma pastazinha como essa, e aqui dentro vai ter várias folhas, é tipo um fichário, vai ter várias folhas com várias figuras que são do cotidiano da criança. Quase que literalmente a vida da criança está aqui dentro, né? E como é que a gente utiliza o PECS? Né? O próprio nome já diz, é comunicação por meio de troca de figuras. Então, a pessoa ela vai estar se comunicando por meio dessas figuras aqui. Então, aqui tem até cuscuz. Se a pessoa quer cuscuz, ela pega a figura do cuscuz e entrega para quem vai poder entregar o cuscuz para ela naquela hora. Então, ela está se comunicando. O PECS tem várias fases, não é só isso de entregar a figura. Conforme a criança ela vai ficando fluente nesse tipo de comunicação, a gente também utiliza a tira de sentença, que é onde a criança coloca o eu, quero e o objeto que ela quer. Aí a tira de sentença, a gente chama de tira de sentença porque é realmente uma sentença, é uma frase que a criança constrói ali e entrega para a pessoa. Né? E aí muitas pessoas, quando veem, pensam apenas que é comunicação alternativa, né? Muitos pais, inclusive, têm esse receio quando a gente está falando de PECS ou quando a gente propõe PECS, porque eles acreditam que isso, de alguma forma, vai inibir a fala ou vai fazer com que a criança se acostume com a pasta e não queira mais falar, né? Sendo que não é isso que acontece. Ela pode ser tanto comunicação alternativa, como a gente pode utilizar, na verdade a gente utiliza também como uma forma de comunicação aumentativa, ou seja, para aumentar o vocabulário da criança. Porque aqui nas figuras, né, vai ter figuras de brinquedo, figura de comida, figura de bebida, figura de brincadeiras específicas. Então, todas as categorias semânticas, seja de lugar, de comida, de pessoas, de brinquedos, vai estar tudo aqui. Então, isso, de certa forma, aumenta o repertório da criança, mesmo que ela não esteja falando, ela está entendendo que aquela figura corresponde àquele objeto e, ao entregar, ela vai receber aquilo. Né? Porque a gente, querendo ou não, a gente, quando eu falo, né, assim, no geral, as pessoas se preocupam muito só com a fala. Aí pensa, se não fala, então é como se não tivesse vocabulário, né, como se não entendesse, muito pelo contrário. Por isso que a gente também pode estar utilizando o PECS como uma comunicação aumentativa que vai estar ajudando esse aumento do vocabulário. E também até construção de frases, porque na tira da sentença vai seguir exatamente aquilo que a gente tem, né, no português. O sujeito, verbo, complemento verbal, enfim, tudo isso o PECS aborda. Então, é uma estimulação que a gente pode estar ajudando a fala, mas que é muito além da fala, que é realmente o desejo que a criança se comunique, que a criança se faça entender pelo outro. Aí, hoje eu falei assim bem por cima
do PECS, né? A gente até tinha conversado, eu e Islene, a respeito de fazer algo mais focado, né, no PECS, mas como esse é o primeiro encontro, então a gente achou melhor falar mais do geral do que em algo específico. Mas aí, para outro momento, quem sabe, né, cabe o PECS ou um treinamento de PECS para vocês. Aí, ali embaixo tem um pod, são pranchas dinâmicas com organização pragmática. É mais ou menos como o PECS, mas só que são pranchas maiores e é um pouco mais abrangente, mas também um pouco mais complexo. E eu coloquei aqui só para a gente ter noção que não existe só o PECS, que existem outros sistemas de comunicação alternativa que a gente pode estar usando, né? Porque às vezes a criança ela não gosta muito do PECS, aí a gente, vamos pensar em outra coisa, né? Vamos pensar em outra coisa que possa contemplar essa comunicação. E aqui embaixo também eu coloquei alguns aplicativos que a gente tem, que também a gente tem aplicativos que a criança é mais ou menos como o PECS, que a criança vai escolhendo a figura, seja a figura do que ela quer, seja a figura do eu, do quero. Alguns até sai o som, verbaliza, né, o que a criança está colocando ali na tira. Enfim, existem inúmeros aplicativos para isso. Cada vez mais com o avanço tecnológico, né, a gente vai vendo esse crescimento desses aplicativos para comunicação alternativa. Islene até comentou que em uma clínica, né, tinha visto um adolescente que usava um aplicativo. E é muito bom, no caso, né, de adolescentes que já não acham tão legal ficar andando com a pasta, mas daí já tem um tablet, um celular, que ali também pode estar utilizando para se comunicar. Agora a gente vai falar da tão querida fala, né? Que as pessoas já chegam, ai meu Deus, mas e a criança vai falar? Mas e a fala? E a fala? Eu sempre gosto de falar antes dos tipos de comunicação, para a gente ter noção da importância. Né? Não é como se a fala se sobrepusesse aos outros tipos de comunicação. Não é isso. Na verdade, a fala é o mais fácil. Né? É o mais fácil que a criança vai ter ali disponível. Por isso que eu sempre falo para os pais que chegam, mas o PECS não vai estar fazendo com que a criança não queira falar ou se acostume com o PECS. Aí gente, não existe coisa mais fácil do que falar. Não existe. Então, se a criança tiver a capacidade de falar, se ela tiver a intenção de falar, ela vai escolher a fala. Porque não existe outra coisa mais fácil, né, do que seja numa pasta, eu ir lá na pasta pegar uma figura, seja no aplicativo, abrir o aplicativo, procurar a figura. É muito mais fácil eu simplesmente dizer, eu quero tal coisa. Mais fácil, mais rápido, não é? Não precisa, porque de certa forma cada comunicação que a gente for utilizar precisa que a gente se adapte por um tempo, que a gente aprenda como se comunicar, como utilizar aquilo. Então, o mais fácil é a fala. Aí eu sempre falo para os pais, olha, essa criança, ela tiver a capacidade de falar, se ela tiver a intenção e tudo tiver ok, todas as outras áreas, ela vai falar. Que é o que acontece. Muitas vezes a gente está utilizando o PECS, aí a criança ela vai aumentando o seu repertório, vai aumentando o seu vocabulário e ela começa a falar mais. Aí, com o tempo, a gente vai tirando a pasta do PECS e a criança ela continua se comunicando apenas de forma oral. Aí eu coloquei aqui os pré-requisitos de fala, porque é muito importante, porque como Jéssica falou aqui também, né, não é porque uma habilidade, por exemplo, a habilidade da fala, ali a criança não tem ainda, que a gente já vai direto na fala. Porque existem pré-requisitos antes disso, que se a gente não trabalhar esses pré-requisitos, a gente vai ali ficar insistindo em algo que não vai andar. Então, é importante que a gente respeite, né, esses pré-requisitos para que a gente possa alcançar a fala.
Então, aqui, o primeiro que eu coloquei é o contato visual, né? Que não é em todos, mas em muitos autistas ele está um pouco deficitário, esse contato visual. E que é uma das habilidades, né, que a criança vai mais elaborando e amadurecendo. No início, ela não enxerga tudo completamente, né, mas ela já enxerga ali a distância que ela tem durante... enquanto ela está mamando, aquela distância ali para o rosto da mãe, ela já reconhece o rosto da mãe. Então, é uma das habilidades que a gente tem dificuldade em algumas crianças com autismo, porque elas não conseguem manter, às vezes até elas conseguem fazer o contato visual, mas elas não mantêm. Então, elas olham, mas logo está desviando o olhar, está olhando para qualquer outra coisa que não seja você, né? E por que a gente... por que essa habilidade é importante, né, para o desenvolvimento da fala? Porque é a partir dela que a gente vai amadurecer a próxima, que é a imitação. Como é que a gente vai imitar se a gente não está olhando o gesto ou seja a boca da pessoa que está falando alguma coisa? Como que a gente vai imitar, né? Então, a gente precisa olhar, manter o olhar e prestar atenção naquilo para a gente poder imitar. E é outra habilidade que a gente encontra dificuldade também na criança com autismo. É como se fosse uma escada que você passa de para poder chegar na outra habilidade. E também é como se fosse uma bola de neve, que a gente tem dificuldade em uma e vai aumentando até todas as habilidades que vêm depois. Então, a gente encontra muito essa dificuldade de imitação, não só pela questão do contato visual, mas também pela questão das crianças terem pouco interesse pelo outro, que é muito comum a gente ver, né? Mas a criança, um dos sinais que a gente precisa prestar atenção é quando ela tem mais interesse em ficar brincando ali do que na outra pessoa, né? As pessoas falam assim, mas ele gosta tanto disso, ou ela gosta tanto disso, então, assim, se você chamar, você pode oferecer o que for, ela nem olha para você. Está ali focada, não quer saber, se você chamar, ela não quer saber de interação, ou de fazer alguma brincadeira. Tanto pela questão de ali ser um objeto, que é do interesse dela, né? Que ela tem um interesse muito forte naquilo, também pela questão deles terem esse pouco interesse pelo outro. Quando a gente vai ler lá no DSM-5, que fala, né, do déficit da comunicação, não é apenas o déficit de comunicação no sentido de você direcionar a fala para outra pessoa, é déficit na comunicação socioemocional também, na reciprocidade social. Então, ela não tem tanto interesse pelo outro. O outro não é tão interessante. É mais interessante eu ficar aqui olhando alguma coisa que está girando, olhando qualquer outra coisa. É mais interessante do que eu estar olhando para outra pessoa. E a gente vê que na criança, né, neurotípica, é como se tudo ali fosse um mundo mágico que ela está descobrindo aos poucos. Então, tudo chama a atenção dela. A mãe está fazendo alguma coisa, ela fica vidrada na mãe, olhando, né? Assim, às vezes nem pisca, só olhando para a mãe. O pai está fazendo alguma coisa nova e ela fica ali olhando para o pai, porque ela tem interesse pelo outro. E isso é natural da criança ter esse interesse pelo outro, querer imitar o outro, né? Vem muito também dessa questão do interesse. As crianças, quando elas estão desenvolvendo, né, a parte simbólica, que a gente chama assim, aquele brincar mais de faz de conta, sabe? Começa muito pela imitação. Então, a criança vê a mãe penteando o cabelo. Aí ela está olhando ali a mãe super interessada, penteando o cabelo. Aí ela primeiro passa para a boneca, vamos dizer, começa a pentear a boneca. Ali ela está imitando a mãe, porque ela vê a mãe penteando o seu cabelo, ou penteando o seu próprio cabelo, e ela começa a imitar a mãe, penteando ali o cabelo da boneca. Conforme esse simbolismo vai evoluindo, ela começa a fazer em si própria.
que é outra coisa também que o autista tem dificuldade. Tá vendo como que é uma dificuldade no início, vai alterando todo o resto. O autista, ele tem essa dificuldade de olhar para si, de reconhecer a si próprio. Então, é muito comum, né, a gente, quando coloca alguma criança em frente ao espelho, a criança fica lá, fica se olhando, fica se mexendo, porque e a criança autista, ela tende a ficar com isso um pouco mais de tempo, porque ali ela não tem aquele reconhecimento de si. Então, por isso que isso é tão importante para o desenvolvimento da fala. Porque começa com imitações gestuais, imitações motoras. Mas depois vai para... mas também tem a imitação oral, né? Que a gente aprende a imitação tanto pelo input auditivo que a gente tem, que a criança ouve, como também ela começa a imitar a mãe. Né? Que a mãe ou qualquer outra pessoa fica lá olhando para a criança, né? E a gente faz isso tudo tão inconscientemente, que é tudo tão natural, né? Que a gente não para pensar. Mas a mãe, ela lá com o bebê, já fica, vamos lá, mamãe, mamãe, né? Faz assim um movimento bem exagerado da boca, né? E fica pedindo para a criança repetir. Aí, a criança, como ela não tem uma maturação ainda, ela começa a repetir, mas às vezes o lábio vai para o lado e ela abre a boca e não sabe bem como fazer, né? Porque aquele movimento ainda não é natural para ela. Então, ela vai ali tentando imitar a mãe, né? Até que ela consegue fazer os movimentos orais da configuração de boca da mãe, ela consegue falar aquele mamãe, né? É muito, muito interessante. Então, por isso que a imitação também é tão importante para a fala, que a gente precisa que a criança ali ela esteja imitando os nossos movimentos orais para a produção da fala, né? Porque a criança ela não está entendendo ali que a mamãe é para chamar minha mãe. No início ela não está entendendo ali, ela simplesmente está interessada na mãe. Aí a mãe está pedindo para ela fazer a mesma coisa e às vezes quando ela tenta fazer, ela tem aquele reforçador positivo, né? Que a gente chama a mãe, isso, e começa a rir. Aí ela, opa, a minha mãe ficou feliz com isso, então eu vou tentar fazer isso mais vezes, eu vou me dedicar para aprender isso aqui. Aí também tem a atenção, não é? Como eu tinha falado antes, que é para manter esse olhar, é preciso de atenção, que a criança tenha atenção, tenha o foco ali na pessoa que está interagindo com ela e que também é prejudicada no autismo. É muito comum casos que tenham os dois, casos que tenham autismo e TDAH, como comorbidade. Mas, pelo menos assim, eu nunca encontrei nenhum paciente meu autista que não tenha um pouco de desatenção. Todos eles têm um pouco de desatenção, né? Às vezes não chega a ser de fato um TDAH, mas existe ali uma desatenção que a gente consegue perceber. E por último, eu coloquei aqui a troca de turno. O que é troca de turno, né? Turno comunicativo. Você está falando, a criança tem que entender que depois vai ser a vez dela, depois vai ser a sua vez novamente. Né? Essa troca de turno comunicativo, que pode ser na fala ou pode não ser na fala. Uma brincadeira, né? Que existe, é a minha vez, a sua vez. E as crianças, elas também têm dificuldade nessa troca de turno, porque elas não compreendem que uma hora vai ser a vez dela, na outra hora vai ser a vez da outra pessoa. Elas não têm muito bem isso maduro ainda. Então, assim, pelo que a gente pode ver, né, todas essas habilidades que são pré-requisitos de fala são habilidades que estão alteradas, seja em maior ou menor grau no espectro autista. Então, por conta dessas alterações nessas habilidades, a fala muitas vezes pode vir atrasada,
Tem sim casos de crianças que não têm atraso de fala, que chegam para a gente, né, e não tem atraso de fala, e que por isso as mães, não é autismo, porque todo autismo tem atraso de fala. Nem sempre. Tem crianças que não têm o atraso da fala, mas daí a comunicação também não é uma comunicação funcional. A gente consegue perceber, no caso a gente profissional, né, a gente consegue perceber que a criança fala tudo, mas ela não se comunica. Que é muito... É outra coisa, né, que a gente se pega assim, quando as pessoas pensam, né, se toda fala é puramente comunicação, né, então como explicar esses casos? A mãe chega, não, mas ele fala tudo, pode perguntar, ele fala tudo. Ele fala as frutas, fala os meios de transporte, fala os animais, mas ele não fala oi, né? Ele não fala tchau. Aí você fica, opa, tem alguma coisa aqui, né? Ou seja, a criança ela não se comunica. E eu tenho muitas crianças desse jeito, que as crianças falam absolutamente tudo. Tudo que eu aponto, tudo que eu pergunto, o que é isso? A criança responde. Mas essa fala dela não é funcional na comunicação. Dela ir até o outro, de fazer saudação, de dizer se está tudo bem, de dizer o que ela quer. Então, por mais que haja fala, nem sempre existe uma comunicação ali. E também é importante fazer essa observação, que por mais que a gente trabalhe para que a criança desenvolva a fala, nem todos os autistas vão, de fato, desenvolver a fala. Tem autistas que não vão desenvolver a fala. E é por isso que a gente precisa estar aberto para os outros tipos de comunicação, porque muitas vezes a gente fica insistindo em algo, fica colocando um alvo impossível, né? Eu não vou dizer assim impossível no sentido de, então é impossível a criança desenvolver a fala. Não, não é impossível, mas vai ter casos que a criança não vai desenvolver. E é preciso que a gente tenha isso em mente, tanto para não perder tempo ali, só estimulando alguma coisa que a gente espera, que a gente acredita que é o melhor, né? Tanto também para que a família não fique ali com aquela esperança, sabe, somente naquilo. Por isso que eu falo, sempre quando chegam para mim, que chegam, né, com essa demanda, as mães não querem saber de muita coisa, só querem saber, mas e a fala? Aí você tem um monte de considerações, mas e a fala? E vai falar quando? E ele vai falar? E você sabe se ele vai falar? Em quanto tempo que ele vai falar? Né? Acho que quem tivesse essa resposta, com certeza seria a pessoa mais rica que existiria no mundo, quem tivesse essa resposta exata, né? Então, assim, a gente não tem uma resposta exata, a gente está estimulando, e é lógico, a gente quer que a criança desenvolva a fala, porque é o mais acessível no mundo que a gente tem hoje em dia, que a gente sabe, né, que mesmo com tantas deficiências, as pessoas elas ainda não estão, de fato, incluindo essas pessoas na sociedade, né? Tanto que a gente vai ver nas escolas, a escola não tem ensino de Libras. Se a gente reunir as pessoas e perguntar, mas quem sabe Libras? As pessoas não sabem Libras, não é? Então, a sociedade, ela, infelizmente, ainda não está preparada para receber essa pessoa. Por isso que a gente está ali trabalhando para desenvolver a fala, porque, assim, infelizmente, é o mais acessível que tem, né? Que a gente sabe as barreiras que aquela criança vai enfrentar futuramente na sociedade, por não ter a fala, né? Mas isso não quer dizer, né, que a fala está acima de todas as outras comunicações. É mais por conta disso mesmo. Aí aqui eu coloquei, né, uma pergunta que muita gente se faz. Então, mas por que existe essa dificuldade, esse atraso na fala no autismo? Né? Muitas pessoas se perguntam. Aí é muito comum a gente ouvir, mas é porque não escuta bem?
que ele tem essa dificuldade na fala, mas é porque eles têm eles são retardados e por isso que eles não desenvolvem a fala, né? Porque muita gente tem esse pensamento que todo autista tem alguma deficiência intelectual, né? Isso não existe. Tem sim pessoas com autismo que têm algum grau de deficiência intelectual, mas tem muitos outros que não. Então, essa não seria a explicação, né? Até porque eu tenho pacientes que têm deficiência intelectual severa e falam, né? Então, essa não seria a explicação. Então, por que existe essa dificuldade, né? Aí, tem um pouco do que eu falei anteriormente. Os dois principais, né, motivos que a gente poderia colocar esse eles têm pouca intenção comunicativa, né? E isso impacta demais, porque o grande motivo da gente falar ou começar a falar é o quê? É para ir até o outro pedir alguma coisa. Quando a criança quer, né? Às vezes a criança está lá, chora, no caso quando não fala, né? Aí às vezes a mãe não sabe o que está acontecendo. Aí a criança começa ali a desenvolver a fala. Então, aconteceu algum problema e ela já consegue falar, ela vai à mãe e diz o que está acontecendo. Então, esse é um dos principais motivos que a gente utiliza a fala, essa intenção de ir até o outro. Seja para fazer um pedido, seja para dar alguma informação, seja para perguntar alguma coisa. E é justamente isso que está prejudicado no TEA, porque eles têm pouca intenção comunicativa, né? Eles não têm muita intenção de ir até você, perguntar seu nome, né? Compartilhar alguma coisa. Então, como tem essa pouca intenção, é como se eles não é como se eles não dessem tanta atenção, não tivessem tanto empenho na fala, porque é algo que para eles não mudaria tanta coisa, já que eu não tenho muita vontade de estar ali, de ir até outra pessoa e falar algo, né? E o outro motivo seria a dificuldade de iniciar turnos, que é iniciar essa interação, né, que eles têm bastante. Então, é bem comum, às vezes eles sabem o que eles querem, né, o que eles querem falar para alguém, mas eles não têm essa iniciativa. Então, aí a mãe fala, mas ele já fala, e então por que não me diz que está com fome? Porque eles têm dificuldade nessa iniciativa, de ir até a mãe e dizer, mãe, estou com fome. Existe muita dificuldade. Então, por mais que ele possa falar, ele sabe o que ele quer, mas como não tem essa intenção comunicativa, ele acaba não se comunicando. Seria esses dois assim, motivos principais, né? Por que existe essa dificuldade em a criança adquirir a fala, e ali, como que a gente pode, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Aí aqui no pouca intenção comunicativa, eu coloquei, a gente pode ser interessante para a criança, não é? Porque ela já tem pouca intenção comunicativa, ela já não tem muita intenção em ir até você. E ainda você não tem nada de bom ali para ela, não é nada interessante, então ela não vai até você, né? Porque às vezes a gente chega na sala, né, Jéssica, a gente pensa, nossa, isso aqui é tão legal, a criança quando vê vai adorar. A gente chega na sala e mostra, às vezes pode ser assim, um brinquedo mais incrível de todos. Aí a criança olha assim, aí... eu tenho uma criança que adora aquela coisinha que bota na pia, para impedir que a água desça. Eu tenho uma criança que adora aquilo, então eu posso apresentar o brinquedo mais incrível que for. Ela simplesmente dá as costas para mim e vai para a pia. E quer ficar brincando lá, de colocar e tirar aquele negócio da pia. Né? Então, assim,
no caso, o que é interessante para mim ali não é interessante para ela. Eu não estou sendo nada interessante. Aí, no caso, se eu pegasse aquele objeto que ele está interessado, aí eu passaria a ser interessante para ele, né? Então, assim, o nosso padrão de ser interessante não é o padrão da criança. Então, a gente precisa saber o que é interessante para ela, né? Então, eu vou utilizar daquilo para eu me tornar algo interessante. Porque, olha, eu trabalho, a grande maioria é autista, mas eu também trabalho com crianças neurotípicas, né? E, assim, é bem diferente o trabalho. Porque, assim, às vezes a criança é neurotípica, né? Aí começa a conversar com a gente. Ai, mas e tia, e isso? E começa a fazer perguntas para a gente. E já a criança com autismo, ela não está nem aí para a gente. Ela não está nem aí para mim. Quando eu comecei a trabalhar, né, eu fiquei, poxa, nem aí para mim. Tipo, eu sou ninguém nessa sala. E assim, pelo menos no início vai ser muito por interesse mesmo. Assim, a gente vai chamar a atenção deles por interesse. Vai até a gente, vai ter o interesse em estar ali interagindo com a gente. Por que a gente é legal? Não, mas porque está interessado em alguma coisa que a gente tem ali. Então, por isso que é importante a gente se fazer interessante para a criança. E logo abaixo, né, eu coloquei propor atividades de seu interesse. Porque assim, né, Jéssica trouxe aqui atividades bem interessantes, mas assim, nem todas as atividades a gente vai conseguir fazer com todas as crianças. Às vezes, porque não é algo interessante para ela. Então, assim, tem muitas atividades, né, que as pessoas usam, assim, atividades visuais, que usam aqueles emplastificados, que muitas crianças adoram, né? Assim, aqueles emplastificados. Mas, por exemplo, com o Rubinho, eu sei que qualquer atividade com música, eu vou ser interessante para ele. Né? Com o Rubinho já é diferente. Com uma criança que tem alguma sensibilidade auditiva ou que não gosta de música, não vai ser interessante. Mas daí eu sei, não, mas com o Rubinho vai ser interessante. Então, assim, eu preciso trabalhar tal coisa e, às vezes, ele chega muito agitado ou coisa do tipo e, assim, eu tenho que ser muito interessante. Então, o que eu posso fazer? Música e qualquer coisa que tenha movimento. Então, assim, eu tenho certeza que é o que eu utilizo, assim, e que eu passo a ser muito interessante para Rubinho. Música e atividades motoras, que ele possa pular, que ele possa correr. Então, assim, vai variar muito da criança que a gente for propor essa atividade. E, no caso, para as dificuldades de iniciativa de turno, o que a gente pode fazer é estar promovendo a interação com outras crianças, né? Tá colocando ali em grupos de crianças neurotípicas, né, que não vão ter essa dificuldade de iniciativa de turno, que pode ali estar chamando para brincar, que possa estar trazendo essa criança ali para o seu meio, né? Porque, às vezes, a gente vê, assim, na escola, por exemplo, uma criança maior fica muito isolada. Aí as pessoas falam, mas é porque ele é autista e ele não gosta de interagir, não gosta de socializar. Mas algum colega já foi chamar ele, eu já fui perguntar para ele se ele quer participar. Não, é porque ele é autista, a gente já sabe que ele não gosta de interação, então a gente nem vai, né? Ter essa dificuldade de iniciativa de turno não significa que a criança não vai iniciar uma interação em algum momento. Então, a gente tem que estar constantemente ali estimulando para que outras crianças, olha, vamos chamar o coleguinha tal para brincar, vamos lá. Sim, então, às vezes, de tanto a gente fazer isso, né, aí às vezes pode ter situações de que aquela criança involuntariamente vem para a brincadeira, né? Sem precisar alguém ir lá chamar ou convidar.
E outra coisa que a gente pode estar fazendo é realizar jogos ou brincadeiras com trocas de turno, né? São aquelas brincadeiras que envolvem, tem uma ordem. Então, vai ser a vez de fulano, a vez de fulana, depois a sua vez. Para trabalhar essa questão, né, para ele entender. Às vezes, vai ter momentos que ele vai iniciar o jogo, às vezes, vai ter momentos que ele vai terminar o jogo. Para ele entender essa dinâmica de troca de turno. Que ele vai iniciar, mas também que vai ter a vez de outras pessoas, e assim sucessivamente. Deixa eu só... onde que volta? Que eu acabei esquecendo, eu falei até para a Islene, não foi que eu disse? Eu fiquei na dúvida se eu trazia sobre a ecolalia. A Islene falou, não, é interessante, Laiva. Mas aí eu acabei me passando, não coloquei aqui. Mas eu vou falar um pouco aqui para vocês. Ecolalia, o que significa? Lalia, remete à fala, né? E eco é aquele eco mesmo que a gente conhece. Então, ecolalia seria um eco da fala, ou seja, você fala algo e a criança repete. Aí, existem 3 tipos de ecolalias, basicamente. A ecolalia imediata, que você fala, oi, tudo bem? E a criança responde, oi, tudo bem? A tardia, que a criança faz geralmente, na maioria das vezes, com falas de algum desenho. Aí, às vezes, a criança está lá, está, na maioria das vezes, assim, num contexto totalmente diferente. Aí, ela fala alguma fala de desenho. Peppa, vamos fazer não sei o quê. Essa é a ecolalia tardia, ou seja, ela está trazendo uma fala de um desenho que ela assistiu em algum momento, e ela está utilizando ali. E tem, por último, a mitigada, a ecolalia mitigada, que é a repetição do que o outro falou, só que de uma forma diferente. Então, o outro pode dizer, oi, tudo bem com você? Aí a criança, olá, tudo bem. Eu, inconscientemente, até alterei um pouco a prosódia, porque é muito comum nas ecolalias a criança alterar a prosódia. Que a prosódia é o ritmo, vamos dizer, é a musicalização da fala. Então, é muito comum essa ecolalia vir acompanhada de alteração de prosódia, né? Que muitas pessoas falam, mas eu até acho bonitinho, eu até acho fofinho. Tem muita gente que acha fofinho, né? Que as crianças, às vezes, né? Falam, oi, tudo bem? Aí eu começo, por favor? Ô tia, me dá tal coisa, por favor? Né? Que ela fala assim no tom de pergunta, mas não é pergunta. Ou seja, existe ali uma alteração de prosódia na fala. E é muito comum vir acompanhada na ecolalia. E assim, muitas pessoas tratam a ecolalia como se não fosse funcional. Ou seja, como se não tivesse nenhuma funcionalidade ali na comunicação. E hoje a gente já vê que não é bem assim. Tem muitas ecolalias que têm uma função dentro daquele contexto, por mais que a gente pense que não, né? Às vezes a criança fala, né? Buscando aqui alguma fala da Peppa, que as crianças adoram a Peppa. Tipo, George, vamos pular na lama? George, vamos pular na lama? Ela fica repetindo aquilo. Aí a pessoa, né, olha assim e pensa, nada a ver isso, né? Assim, não está dentro do contexto aqui, não estou entendendo o que ela está querendo. Mas, às vezes, esse George, vamos pular na lama, a criança está querendo dizer, vamos brincar, vamos para o parquinho, entende? Só que como ela ainda não tem o repertório verbal para ela mesma utilizar a frase, né? Então, ela acaba usando a fala do personagem. Então, George, vamos pular na lama, mas, na verdade, ela quer dizer, mamãe, vamos para o parquinho. Então, assim, teve uma funcionalidade, né? De certa forma, ela quis ali pedir para ir para o parquinho. Só que, como ela não sabia como fazer isso, ela utilizou algo do repertório dela, que, no caso, era a fala de um desenho. Então, em casos, a ecolalia tem sim funcionalidade, vai depender muito da criança,
né? Do que você conhece da criança. E assim, quando a gente conhece muito bem, a gente compreende. Ou às vezes a gente fala para o pai, olha, ele estava repetindo tal coisa. Aí a mãe fala, mas foi porque aconteceu isso. Aí a gente consegue compreender, né? Mas aí vem a pergunta, tá, mas o que a gente faz com essa ecolalia? Né? Como que a gente lida com essa ecolalia? Primeiro, a gente pode ali estar dando um novo modelo para a criança, né? Nesse caso, se você conseguisse saber que ele está querendo ir para o parquinho, aí você poderia dizer, eu entendi, você está querendo dizer que você quer ir para o parquinho. Mas olha só como você pode me pedir isso. Mamãe, eu quero ir para o parquinho. Você dá um modelo correto para a criança. A gente pode estar fazendo isso, né? A gente, no caso de ecolalias imediatas, né? Que a gente está falando ali e a criança está só repetindo. A gente tem que ver todo o contexto. Muitas vezes a criança não está compreendendo ou não está sabendo responder a sua pergunta. Às vezes você pergunta, o que você quer fazer? Aí a criança, o que você quer fazer? Né? Aí a gente tenta mudar. Mas o que você quer brincar? A criança, do que você quer brincar? Essa pergunta é bem ampla, né? É bem vasta. O que você quer fazer? Existe 1 milhão de possibilidades para responder essa pergunta. Então, assim, acaba sendo uma pergunta mais complicada para a criança responder. Então, uma das estratégias que a gente pode fazer é fazer perguntas que tenham um conjunto de resposta mais curto. Por exemplo, a gente pega 2 brinquedos que a gente sabe que a criança gosta. Fulano, com qual você quer brincar? Né? Aí a criança, com qual você quer brincar? Aí você, meu Deus, o que é que eu faço agora? Aí você vai dando mais dicas. Com qual você quer brincar? Aponta. Né? Aí a criança está assim pensando. Com qual você quer brincar? Esse ou esse? Né? Você está dando ali a opção mais ainda diante dos olhos da criança. Vai ter momentos que a criança não vai responder, mas assim, ele não vai responder de forma verbal, né? Mas às vezes ele olha para o brinquedo, aí você já sabe, tá bom, você escolheu esse aqui, né? Então vamos brincar com esse. Como é que diz? Tia, eu quero brincar com tal coisa. E às vezes a criança pode apontar, pode escolher. Então, assim, em casos de perguntas, a gente pode estar fazendo perguntas mais diretas e que a possibilidade de resposta não seja algo tão vasto, porque daí fica um pouco mais difícil para eles responderem. Em caso de ecolalia tardia, é muito importante reduzir o tempo de tela da criança, porque quanto mais a criança está assistindo, mais ali ela vai... que é incrível, né, como que eles conseguem decorar as falas dos desenhos, mas eles vão ali introjetando aquelas falas. Então, assim, é bom reduzir o tempo de tela da criança e sempre estar dando modelo. Mas assim, nunca invalidar, entende? Invalidar, a criança está ali repetindo, ai menino, cala a boca, né? Porque às vezes uma pessoa ali, né, só repetindo alguma coisa pode meio que tirar você do sério, né? Isso, só repetindo. Mas ali, não invalidar, mas tentar entender o que aquela ecolalia está querendo dizer e modelar a criança para falar o que ela quer. Ou também é muito comum a ecolalia como autorregulação. A criança ela está se desregulando, né? Se desregulando quer dizer o quê? Ela está frustrada ou ela está ficando muito impaciente. Às vezes ela quer alguma coisa, você negou ali naquele momento para ela começa a se desregular, aí começa a falar um monte de coisa. Acho que um dia desse, eu tenho um que ele tem muitas ecolalias desse tipo, e ele gosta muito de números. Aí ele se frustrou com alguma coisa,
Aí ele começou, 2 mais 4 é 6, 6 vezes 2 é 12. Aí ele ficava assim, só falando um monte de subtração, e divisão, multiplicação. O que ele estava dizendo ali para mim, naquele momento? Eu estou me desregulando, eu estou me estressando com isso, e a ecolalia é uma forma de eu estar me regulando. Eu estou usando a ecolalia como autorregulação para eu ir me acalmando, né? Porque eles têm essa dificuldade de se autorregular sozinho. E um dos mecanismos que encontram pode ser comportamentos disruptivos, que Jéssica falou, de tentar bater no outro, de tentar se machucar, de tentar quebrar algo da sala, ou também pode ser por meio dessas ecolalias que a criança fica repetindo. Então, nesses casos, que a criança, que você percebe que ali é uma ecolalia de autorregulação. Então, você tenta acalmar a criança, ou você deixa ali a criança tentar se acalmar sozinha. Então, tudo vai depender do quanto você conhece a criança e de você entender o que a criança está querendo dizer para você. Porque, por mais que existam todas, né, essas dificuldades, a criança ela vai estar comunicando com você de alguma forma, né? O que a gente precisa fazer, né? A gente como terapeuta e vocês como pessoas que convivem, né? Com pessoas dentro do espectro autista, vocês precisam entender o que aquela criança, o que aquela pessoa está querendo comunicar para você. Então, a partir do que você conseguir ver, do que você conseguir entender, aí sim, você pode estar trabalhando naquilo para ir reduzindo. Deixa eu ver. Aí eu coloquei aqui, né? 3 coisas essenciais para... não foi de novo, eu tinha consertado, mas não foi. Para estimular, ali deveria ser estimular a comunicação da criança com TEAs de forma saudável, né? Aí vocês podem estar pensando, mas como assim estimular, né? Não é vocês terapeutas que fazem isso, de estar estimulando a criança, né? Do tipo, a gente está aqui e, sei lá, às vezes a gente tem só contato com o Rubinho, assim, na aula. Mas, assim, quando eu digo estimular, facilitar a aprendizagem, sabe? No geral mesmo. Porque é isso que a gente faz na clínica, é isso que a gente faz com o terapeuta, né? Nosso papel ali é ser facilitador, a gente está facilitando para que a criança adquira aquelas habilidades, para que a criança aprenda. Então, assim, todo mundo aqui é um ser que é capaz de estar estimulando de alguma forma, né? Não são só os terapeutas. Então, 3 coisas essenciais para a comunicação da criança. Primeiro, conhecimento, né? É preciso conhecer a individualidade da criança, pois todas as estratégias partirão desse ponto. É como eu venho falando, né? A gente faz ali, chega o pai, chega a mãe, a gente faz aquela entrevista inicial, a gente faz a avaliação da criança, vê quais são os pontos que a gente precisa trabalhar, e a gente faz o plano, né? O plano de terapia. A gente faz o plano de terapia com os objetivos, cada habilidade que a gente vai trabalhar, mas tudo isso vai partir do ponto da criança. Todas as estratégias que vêm depois a partir do ponto do conhecimento da criança. Então, assim, tanto é que eu nunca faço uma avaliação, né, logo de primeiro. Então, assim, eu gosto de fazer uma sessão só com a criança, que daí eu vou vendo ela espontaneamente mesmo. Vou vendo o que ela gosta, quais são os brinquedos que ela pega para brincar, como que ela interage ali com aqueles brinquedos, né? Porque todas as estratégias que virão depois vão ser em cima de quem é essa criança, como que essa criança aprende, né? Em que situação, em que contexto é mais fácil dessa criança aprender, né? Porque é lógico que a gente teve uma formação, a gente tem estudo, a gente faz o trabalho, né? Nossa prática em cima é baseado em evidência e tudo mais, só que nem
Eu até ouvi na pós-graduação recentemente, né? Que toda prática baseada em evidência, né? Ou seja, que já passou por pesquisas com aquele público específico, que a gente vê que funciona para aquele grupo, tudo isso não vai funcionar para todo mundo, principalmente no espectro do autismo, que né, assim, é um espectro tão amplo, que existe pessoas assim, com sua singularidade. Então, assim, elas têm características em comum, mas elas são muito diferentes entre elas. Então, assim, não vai funcionar para todo mundo, né? Existe um contexto. Isso aqui vai funcionar para quem? Isso aqui vai funcionar quando? Né? Isso aqui vai funcionar para a criança X? Quando é que isso aqui vai funcionar para ela? Né? Em que situação? Porque eu tenho... É muito comum, eu tenho um objetivo que está em 20 crianças, têm o mesmo objetivo. Mas daí não significa que eu vou trabalhar esse objetivo nas 20 crianças de 20 formas iguais, né? Isso exige conhecimento e, de certa forma, também criatividade, né? Para a gente estar sempre ali modificando e alterando o que é preciso. Outra coisa é flexibilidade. Nem sempre dará para fazer da forma que planejamos, mas sempre existirá um novo formato de fazer a mesma coisa. Né? Então, às vezes a gente planeja algo, ou, mas eu vim a algum lugar aqui para estimular a criança a falar, você tem que botar um negócio aqui do lado da sua boca e tem que ficar lá falando, sei lá, microfone. Vamos lá, microfone, vamos repetir com a tia, microfone. Às vezes você quer ensinar todas as crianças dessa mesma forma, né? Aí, ok, vai ter uma criança que vai te olhar, que vai ficar olhando para sua boca. Vamos lá falar com a tia, mi. Aí a criança, mi. Com essa criança funcionou. Aí com a outra criança, que ela não consegue te olhar, aí você vai estar falando, microfone. Vamos lá falar com a tia. Aí a criança, vamos lá falar com a tia, microfone. Aí a criança não está olhando para você. Então, com ela não funciona essa estratégia. Então, assim, vai variar de criança para criança. E eu falo isso no geral, né? No geral. Não só com crianças dentro do espectro, mas também com crianças fora do espectro. E a outra é respeito, que é saber reconhecer e entender quando a criança não estiver bem. Porque não é sempre que a criança vai chegar motivada e disposta, né, ali para você estar ensinando alguma coisa, para que você esteja trabalhando, né, alguma habilidade específica. Vai ter dias que a criança não vai estar bem, seja por alguma coisa que aconteceu na sua rotina, seja simplesmente por coisa dela mesmo, é um dia que aquele dia não está sendo muito legal. E a gente tem que saber respeitar esse momento, porque é outra coisa, né? Isso já mais para um contexto assim clínico, que as mães, principalmente no início, né, do diagnóstico, elas chegam assim desesperadas, mas precisa de terapia. Eu coloco o menino 5 dias na semana, de manhã e à tarde na terapia. E quando eu chego em casa, eu ainda boto o menino na mesinha e vou fazer terapia. Minha gente do céu, quando é que essa criança ela está sendo criança, né? Quando é que ela está tendo lazer de criança, está indo no parque, está brincando, está fazendo as coisas dela de criança? Porque isso também é importante, né? Às vezes a gente pensa que quanto mais estimular, será melhor. E nem sempre é dessa forma, né? A gente tem que ter esse respeito, né? Respeitar o limite da criança. E isso vai depender de todas as outras. Do conhecimento, você conhece a criança, sabe que aquele dia não está sendo legal para ela, então você pode fazer uma atividade assim não tão padronizada, uma atividade mais livre com ela, né? Porque se você mantiver aquela atividade padronizada, se você não tiver flexibilidade, a criança ela vai se irritar mais ainda. Então, ela já não está interessada, já não está no dia legal, então ela não vai
não vai manter a atenção e vai achar tudo aquilo muito chato e não vai ter funcionalidade nenhuma. Então, não é melhor a gente deixar um pouco de lado essa inflexibilidade e isso, tenho que estar o tempo todo colocando a criança para fazer alguma coisa, senão é perdido ali, eu não estou fazendo nada, né? Muito pelo contrário. E a gente lembrar, né, também assim, que criança é uma pessoa, né? Eu acho muito incrível quando algumas pessoas falam, mas assim, vai ter, tem as pessoas e vai ter umas crianças também. Não é criança, não é pessoa, não. Criança não está dentro das pessoas, não, né? E uma coisa que eu passei a refletir, que eu até comentei na reunião que eu fiz com a Islene, né? Como que a gente inconscientemente, às vezes, a criança com autismo, ela tem dificuldade de interação. Então, a gente está lá botando menino, vai brincar com não sei quem, vai menino, pega na mão de fulano, vai menino, abraça. Aí, depois eu refleti, caramba, imagina, né, nós adultos, está ali em um ambiente, até então, né, que não é nosso ambiente familiar, aí vinha assim uma pessoa, ei, vai abraçar fulano ali. Aí você fala, mas eu não conheço ela, não, mas vai abraçar né, uma pessoa que você não conhece, você não sabe nada daquela pessoa e está lá uma pessoa te obrigando, né, fazendo assim, vai, literalmente te obrigando a abraçar outra pessoa desconhecida. Imagina o quão desconfortável é isso, né? E às vezes, por ser criança, a gente não tem esse respeito. A gente não pensa nesse respeito, assim, em respeitar o corpo da criança, em respeitar a vontade da criança, em respeitar o momento que ela quiser fazer aquilo. Então, isso também é muito importante, porque ao ponto que a gente pode estar fazendo isso e pensando, não, mas eu estou estimulando, eu estou fazendo algo muito bom, pode ser algo que está violando mesmo, está violando aquela criança, não é? E pior ainda, muitas vezes uma criança que não fala e não pode dizer, eu não quero fazer isso. Né? Uma criança que não pode fazer isso, imagina, né? Uma criança que está desconfortável, numa situação realmente desconfortável, e não pode verbalizar aquilo, né? Não pode dizer aquilo, olha, não quero fazer isso aqui, para as que têm sensibilidade, né, assim, tátil, isso aqui, porque a sensibilidade tátil, a gente pensa assim, né? A sensibilidade no geral, no autismo, a gente pensa que, não, é uma frescura. É uma frescura. Então, a gente pensa que quanto mais a gente expuser a criança aquilo, é bom, porque vai tirar aquela frescura. Sendo que não, é realmente uma coisa muito agoniante. Né? Imagina, a gente está ali expondo a criança para alguma coisa muito agoniante, que ela não tem como dizer que ela não quer, e a gente está ali obrigando. Né? Então, assim, eu acho que é importante para a gente refletir isso. A criança autista é anormal, mas ela é uma criança também. Por exemplo, quando você não está bem, tem dia que eu vou para a escola, não estou muita coisa, porque não está num dia muito bom. Da mesma forma, é a criança, tem dia que ela vai acordar e não vai estar muito bem. E às vezes a gente fica com raiva da criança, impondo aquilo, mas ela não vai estar bem, ela não está com a mente aberta para absorver conteúdo, para novos aprendizados. Então a gente tem que ter noção que criança autista é uma criança, é uma pessoa, um ser humano ao pé também. Que tem vontades, é lógico que a gente não vai ali ter que deixar fazer a vontade da criança, né? Porque a gente tem que respeitar a criança, então a gente vai fazer todas as vontades dela. Não é isso. Lógico que a gente não vai fazer isso, mas respeito no sentido de perceber, né? A criança não quer fazer isso, não é por birra, é porque realmente não está no momento legal. Então, se eu percebo isso, eu respeito e não imponho aquilo como algo taxativo. Não, você vai fazer isso como algo obrigatório. Entende? Vai muito do conhecimento e do juízo também, né? Da pessoa naquela situação ali específica.
A gente, como terapeuta, a gente que passa muito tempo com a criança, né? A gente vai percebendo. Às vezes a criança chega assim, chorando muito, aí o pai, não, mas está chorando. Às vezes está assim, não, ele está uns 4 horas seguidas chorando, mas ele vai fazer a terapia. Aí, opa, 4 horas seguidas chorando. E a única coisa que você consegue pensar é que o menino precisa fazer terapia. Não, né? Tem alguma coisa. Por que essa criança está chorando esse tempo inteiro, né? Mas tem pais assim, não, mas ele vai fazer a terapia como assim se fosse algo religioso que não pudesse, né, faltar de nenhuma maneira. Então, é bom a gente saber distinguir isso, né, do que é realmente um momento ali que a criança simplesmente ela não está querendo fazer, ou quando é um momento que a criança não está bem e por isso que ela não pode fazer aquilo. Eu quis deixar assim bem fácil de trazer para vocês, então eu acabei não colocando aqui no slide, que são 3 maneiras principais que a gente pode estar usando para estimular a fala da criança, porque eu achei que ia ficar muita coisa para absorver no momento só. Mas, assim, basicamente, é a mesma coisa que eu tenho certeza que todos vocês fazem de forma natural, né? E eu vou estar falando aqui só para que vocês possam ter esse conhecimento, né? Porque o que a gente faz na clínica, né, é o que vocês fazem naturalmente em casa, só que a gente está apoiada, né, e está apoiada na nossa formação, em ciência, em práticas baseadas em evidência, que comprovam de fato que aquilo contribui para aquele objetivo que você quer alcançar. Mas, assim, a correspondência, né, o que é a correspondência? Você mostra para a criança o objeto e você nomeia. Copo, isso aqui é copo, né? Isso aí, com certeza, vocês fazem de forma natural. A outra é por meio da repetição, que no ABA as pessoas falam ecoico, né? Isso aqui é copo, vamos repetir com a tia, copo. É essa repetição que a gente pede que a criança faça. E a terceira é ensinar a criança a fazer pedido, que dentro do ABA as pessoas falam mando, né? Que são os operantes verbais. Você sabe que a criança quer água. Você sabe que a criança quer água, então você, olha, como é que pede? Quero água. Você dá esse modelo para a criança, quero água. Não, na verdade, pedido me dá água, né? Que a criança está fazendo o pedido ali na sua modelagem. Mas uma coisa assim muito importante que a gente tem que ter em mente, tá certo? Vocês aí que convivem, né, mais com crianças que têm autismo, não dar modelo o tempo inteiro. Que às vezes a gente tem isso, de querer estar dando modelo o tempo inteiro, né? Ah, você quer água? Vamos lá, pede. Como é que pede? Dá água. Aí você está sempre, o tempo inteiro, modelando a fala da criança. Isso pode fazer com que a criança ela se acomode naquilo, né? E esteja sempre esperando você dar um modelo. Sempre dar um modelo. E não vai ser sempre dessa forma, né? Não vai ser sempre, por exemplo, que Rubinho vai ter Islene, Rubens, a irmã dele ali, né, para estar dando modelo para ele. Não, ele tem que ser autônomo e ter a sua própria fala, ele saber falar por si, né? Então, conforme a gente vai sempre dando modelo, a gente pode também, de certa forma, estar contribuindo para que a criança ela não tenha a voz sobre si próprio. Então, a criança fica muito só respaldada ali no modelo que lhe é dado. E não tem, né, essa autonomia de falar por si, o que ela quer, né, de pedir o que ela quer. Então, é só uma observação que eu gosto de colocar, né?
assim, para que a gente esteja sempre prestando atenção. Porque às vezes a gente pensa, mas é algo tão pouco como a fala, mas assim, a gente está sempre dando um modelo para a criança do que é fala. Aí a criança quer pegar tal coisa, a gente vai, pega tal coisa e dá para a criança. A criança quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz pela criança. O que acontece? A gente está tirando a autonomia da criança. A gente está tirando a autonomia, está tirando a independência. E o que a gente trabalha, né? Assim, eu digo que eu não sou a fono que quer que a criança fale apenas. Não, o meu primeiro objetivo e o maior objetivo de todos, eu quero que a criança se comunique, que a criança seja independente, que a criança tenha a sua autonomia de, se ela quer falar, que ela fale, se ela não fala, que ela use alguma comunicação alternativa, mas que ela possa dizer aquilo que ela quer e que ela seja independente, seja a pessoa da sua vida, que não precise estar dependendo o tempo inteiro de alguém para dar voz àquilo que ela quer, né? Porque, como a gente já viu, a gente não precisa de voz e de fala para dizer o que a gente quer, né? Para a gente se comunicar. Então é isso. Aí aqui no final eu coloquei um jeito diferente de ver e de sentir. Dia Mundial, que também não foi Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que no caso é amanhã, dia 2 de abril. Né? E eu quero enfatizar, né, esse jeito diferente de sentir não seria um jeito diferente porque a criança tem uma deficiência. Seria um jeito diferente porque a criança é uma pessoa. E que cada pessoa, né, é diferente. Cada pessoa é diferente. Então, quando traz assim eu não trouxe nenhum versículo bíblico, mas assim, eu busquei refletir, né? Quando a gente traz assim para o contexto, né, um contexto assim religioso e do cristianismo, né? O que a gente pode pensar, né? Que Deus justamente ele buscou pessoas diferentes, né? Então, assim, uma igreja, sei lá, um templo, qualquer organização, né? O povo de Deus, assim, no geral, é preciso que haja essa diferença, né? Porque nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo, sei lá, vai dançar, né? Então, vai ter quem cante, vai ter quem dance, vai ter quem pregue, vai ter gente que vai pregar em outros lugares, vai ter gente que vem na igreja, mas vai pregar onde trabalha, né? Então, assim, há diversidade, né? Assim, o que a gente pode ver muito em Deus é que há diversidade e que essas diversidades ele não vê no sentido de diferença no sentido médico, né? Diferente porque um tem uma coisa e no outro está faltando alguma coisa. Não nesse sentido, mas no sentido de que ninguém é igual, né? Todo mundo é diferente e mesmo com todas as diferenças, Deus faz questão de cada um e Deus chamou cada um, mesmo com as suas diferenças. Então, que eu busquei refletir, né? Pensar sobre, foi isso. Então, assim, que a gente não esteja tratando a pessoa com autismo nesse sentido de diferente, porque ele tem alguma deficiência. Diferente porque eu sou diferente dela, que é diferente dela, que é diferente de você. Pessoas, né, em geral, são diferentes. E ainda bem que são diferentes, né? Porque, imagina, né, o que seria, trazendo para o templo, o que seria da obra se todo mundo fosse fazer alguma coisa, né? Que já existem pessoas diferentes, né? Mas imagina, né? Todo mundo só canta. E agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para ir pregar? Não, mas todo mundo só canta. Né? Não tem outra forma de pregar, não. É só cantando mesmo. Mas e quem é surdo? Como é que vai ouvir, né? Como que vai fazer? Então, eu refleti muito sobre isso. E a palavra, enquanto o Islene estava trazendo a palavra, o que eu pensei também foi nessa questão da diferença e de como Deus se importa, né,
com essas pessoas que são diferentes, que muitas vezes estão à margem. Por quê? Porque a gente não é capacitado para receber essas pessoas. Então, eu fico muito feliz com a proposta de vocês aqui nessa igreja, né, de estar trazendo isso para a igreja, para estar acolhendo essas pessoas, né, que eu acredito que foi algo de Deus, né, que não foi algo puramente que eu disse a ela que eu super participaria, mas assim, foi algo de Deus para os pastores, para trazer aqui para a igreja, né, e para que vocês possam ter essa reflexão de acolher essas pessoas, e assim, né, como Deus usou ali Davi para ir atrás daquela pessoa que muitos poderiam nem se lembrar mais, e já poderia estar esquecido para todos, mas Deus se lembrava dele. E Deus usou Davi para ir ali até ele e dizer: eu me lembro de você e eu quero te acolher. Você vai ali comer na mesa do rei, você não vai ficar à margem, você vai ficar onde o meu povo está. E é isso, acredito que é, né, a grande mensagem assim, desse encontro, que vocês possam, né, estar levando para casa. Essa mensagem assim de buscar sempre acolher essas pessoas, porque não é algo só para a gente se vangloriar e dizer: é porque eu sou um ser humano bom, né? É porque vocês estão fazendo aquilo que a igreja deixou para fazer, de ir até o outro, de acolher, de levar amor, de receber essas pessoas. E por fim, eu só queria compartilhar, né, que outra coisa, né, para a gente não ficar sempre no mesmo padrão, né, e julgando as pessoas sempre: mas é porque autista é isso e autista é aquilo, e todo autista ou todo deficiente vai ser assim ou vai ser assado, e tal. Eu recebi o diagnóstico de autismo tardiamente, então eu sou uma pessoa autista, né, e assim, como vocês podem ver, né, eu me comunico, e eu estudei, eu fiz faculdade, então assim, vai ter várias pessoas diferentes dentro do espectro, uns com maior necessidade de suporte do que outros, mas que a gente possa estar olhando para o todo e fazer aquilo que Deus faz, né, não fazer acepção de pessoas independente da sua deficiência. E era isso. Obrigada. Não teria como a gente fechar desse jeito, né? Com chave de ouro. Que maravilha. Glória a Deus por isso, né? Passamos um pouco da hora, mas foi essencial esse fechamento de Deise. Graças a Deus por isso, pela sua vida, Deise, pela sua vida, Jéssica. Obrigada a todos os irmãos que estiveram aqui presentes nessa tarde, iniciozinho de noite aí. E que Deus esteja abençoando, cuidando. Obrigada, Fabinho, meu diretor, chefe, pelo apoio, sempre disposto a nos ajudar aqui na mídia. E que Deus continue abençoando. Como eu disse, né, no início, é só um vislumbre do que a gente pode conhecer acerca desse universo que é tão vasto, tão complexo, mas que seja esse ponto de partida para a gente poder ter um olhar diferenciado e a gente não olhar preconceituosamente, que a gente não entenda que, por exemplo, uma criança, adolescente, jovem ou adulto que não se comunica verbalmente, ele não entende, né? Nós temos outras formas de comunicação, como nós vimos, e eu queria só falar uma coisinha, achei interessante, hoje nós vimos uma reportagem que já está no YouTube, foi do jornal outro dia. O pastor Rubens, ele tem um primo que é pastor em João Pessoa, ele é surdo e mudo, da igreja de Jaguaribe, e já fazia um tempo que ele tinha um desejo no coração de fazer a igreja de surdo e mudo, e a reportagem foi lá, ele conseguiu criar. Paralelamente à igreja, tem uma sala, que é a igreja de surdo e mudo, onde eles não só trabalham com libras, mas com figuras, né? A gente vê a figura do PEX aí, e a figura também usada para surdo e mudo. E um caso extra que tem lá, que eu citei no nosso planejamento, eu disse para os professores, para quem não estava na reunião, que assistindo uma aula sobre inclusão de pessoas com deficiência, a professora disse que houve uma criança que teve meningite e ela ficou cega e surda. Cega e surda. A gente saberia ensinar a palavra de Deus a uma criança dessa? E lá tem um caso desse.
uma senhora que era surda e com o passar dos anos perdeu a visão. E aí tem um intérprete só para ela, por meio do tato. Ele vai ensinando a palavra de Deus por meio do pegar no rosto, pegar na mão, para que ela compreenda perfeitamente a mensagem do Evangelho. Então, olha que maravilha, essa sensibilidade, essa acessibilidade, né? A gente trazer realmente para o convívio. Então, que Deus esteja abençoando, orientando, iluminando. Eu queria passar aqui as mãos de Deise e de Jéssica. Eu também ganhei presente, nossa querida Marcinha. Uma pequena, grande lembrança feita para vocês, com todo carinho. Deixa eu ver, aqui é Deise. Deus abençoe. Deus abençoe. Vou pedir ao pastor Valdson que vem aqui. Após a oração, nós vamos entregar a lembrancinha de vocês, os participantes. Não vai ser uma bolsa, vai ser menor, mas é um símbolo, né? Agradecendo por vocês terem essa disponibilidade de vir aqui, ouvir e ajudem outras pessoas também. Passe as informações. Vai estar gravado posteriormente no nosso canal do YouTube e aí você pode disponibilizar para quem você quiser. Pastor Valdes, por gentileza, vem aqui orar. Vamos nos colocar em pé. Agradecer a Marcinha, agradecer a Léa pelas lembranças. Oremos, amados irmãos. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre, Senhor. Neste momento nós queremos Te agradecer pela vida de Deise, pela vida de Jéssica. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando essas duas irmãs, e elas possam estar sempre disponíveis, ó Deus, para trazer instruções, ó Deus, e orientações acerca desse tema, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que ouvimos, ó Deus, as orientações necessárias para que nós, ó Deus, como povo Teu, possamos lidar com esta realidade e acolhermos, ó Deus, aqueles que estão necessitando, ó Deus, e possam ser acolhidos para a glória do Teu nome, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, pois assim oramos, assim Te agradecemos por tudo, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor.